Boa noite. Estão felizes aí? É isso aí, eu estou feliz também de estar aqui essa noite com vocês. E hoje nós vamos ter um pequeno spin-off, vamos dizer assim, da nossa série de mensagens que a gente estava estudando. Spin-off é um complemento, é algo além, derivado. Obrigado. Então, pode colocar o tema aí, por favor, de hoje. Aê! Então, nosso tema de hoje não é o The Chosen. Não é paraquetos. Não é paraquetos. É Paracletos. Paracletos. Aquele que aponta para o rei. Alguém sabe o que significa Paracletos? Não. Não esse exatamente. Alguém sabe o que é Paracletos? O que é? Pode falar. Pode falar mais alto. O Espírito Santo. Muito obrigado. Então esse é o nosso tema de hoje. Então já abre aí comigo João 3. Vamos lá. João 3. João 3, obrigado. Enquanto vocês abrem, eu também abro. Para quem não veio nas outras, tá? Nós estamos tendo uma série de mensagens chamada Manual de Sobrevivência ao Fim dos Tempos. E a gente fala um pouquinho sobre o fim dos tempos. Mas, à luz da palavra, a parte 1 e parte 2, obrigado, amor. Nós falamos sobre o que Jesus falou sobre o próprio retorno dele mesmo, lá em Mateus capítulo 24. Fechamos isso, tá? No YouTube. Se você não veio, você pode entrar lá no nosso YouTube, que nós somos igreja, né? Não é o nosso, né? O YouTube da igreja mesmo, você entra lá e assiste as duas partes. Se você está no nosso grupo, eu mandei lá, eu ou o Gabi, a gente mandou lá. Se você não está no grupo, só falar com a gente, depois do culto a gente coloca o grupo do WhatsApp. Então, João 3, né? João 3, verso 3. História famosa aqui do Nicodemos, quando encontra com Jesus, ele faz uma exclamação. Vamos ler a partir do verso 2, na verdade? Diz assim: ele foi encontrar-se de noite com Jesus, disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Então, eu tenho um pedido especial nessa noite, gente. Eu sempre peço para vocês anotarem, pegar um bloco ou um celular. Hoje eu gostaria que todos vocês, se possível, anotassem pelo menos os textos que a gente vai falar aqui. Tá? É uma palavra que nem a Ana falou, acho que ela falou para trás, que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu não ia falar sobre isso, então eu acredito que seja especial, pelo menos para uma pessoa aqui, que talvez seja você. Então, anote pelo menos os textos aí. Se você tem a Bíblia física, grife. Se você está com o celular, pega o celular e anota aí. Eu acredito que Deus vai falar com você durante a semana, se você crer nisso. Gente, João 3. O que acontece aqui? O Senhor, Ele é santo, santo, santo. E para que participemos do seu reinado, para que participemos do seu governo, para que nós sejamos um com Ele, nós precisamos obedecê-lo. Precisamos nos submeter ao seu senhorio, ao seu reinado, o que você quiser chamar. Então, essa palavra aqui que a gente leu aqui, nascer de novo, que aparece muitas vezes nesses versos aqui do capítulo 3, no original essa palavra, ela quer dizer regenerado, ou refeito, de gerado, alguém gerado. Então, seria alguém que foi refeito, alguém que foi transformado, tá? Então é alguém que não é mais
como era antes. Alguém que nasceu como uma pessoa, mas ela por algum motivo foi transformada. Ela mudou quem ela era antes. Então ela foi regenerada. Essa palavra nascer, de novo, é ser refeito, ser regenerado. Só que a triste notícia, por enquanto, é que isso é impossível para nós mesmos. Então assim, eu não consigo me autotransformar. Eu posso até tentar, assim, pegar, sei lá, uma série de leis, seja da Bíblia ou qualquer outra lei que você queira, e tentar por suas forças se colocar nesse lugar e se autotransformar e mudar. Mas é impossível para nós, a gente vai ver isso mais para frente, é impossível para nós se autotransformarmos. Então o que Jesus está falando aqui? Existe um outro caminho, existe um outro meio de transformação, que é nós sermos ressuscitados com Cristo. Por que ressuscitados? A gente for lembrar da escola bíblica, eu gosto de dizer que todos pecaram, são destituídos da glória de Deus, aquela história que a gente já sabe. Todos esses morreram espiritualmente desde Adão e Eva. Ok, a gente sabe disso. Então, a menos que você receba a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entre dentro de você e te regenere, não tem como você ser transformado. Isso é muito importante antes da gente entrar no tema propriamente dito. Porque senão a gente vai olhar para tudo isso e vai achar que consegue sozinho. Mas a gente não consegue. Somente quando nós somos despertados em nosso espírito, nós podemos entrar no reino vindouro de Deus, que é o tema da nossa série de mensagens central, né? Manual de sobrevivência ao fim dos tempos. Basicamente, o que Jesus aqui diz para Nicodemos é: amigo, você precisa se esvaziar de quem você é e permitir que eu encha você. Basicamente é isso. E um texto para a gente entender o que eu acabei de falar está em Romanos capítulo 8. Essa piadinha, esse é o texto que eu mais preguei na vida, galera. Para quem está aqui desde 2019, sabe disso. Romanos capítulo 8 foi o que eu mais preguei na minha pequena vida, vamos dizer assim, como líder aqui no ministério, movimento. Então, durante essa semana, pensa na minha cara quando Deus falou assim: você vai ler Romanos 8. Aí eu, de novo? Mas eu já falei tantas vezes. Vai falar de novo. Romanos capítulo 8, só que eu vou ler uma outra versão, tá? Não vou pegar essa minha aqui. Romanos capítulo 8, para a gente entender tudo que eu falei aqui, o apóstolo Paulo explica de uma forma mais interessante. Romanos 8, capítulo 1. Opa, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, uma versão diferente, que diz assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo esse poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecemos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Então aqui, verso 1 ao 4 é um resumão de tudo que eu acabei de falar. Não dava para a gente caminhar conforme Deus queria. Então ele via o seu filho como o grande exemplo. E a gente fala muito disso aqui, não só sábado, mas domingo. Como o nosso grande modelo de vida. Tudo que ele fez e tudo que ele fará. E a partir disso, abriu-se um caminho, como a gente cantou aqui. Nós podemos chegar à sala do trono da graça e podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, a figura do Espírito Santo, ela é muito vital para a gente poder caminhar para a próxima parte da série de mensagens. Se você acompanhou, a gente viu muita coisa doida. Só que se a gente for para outro bloco da série de mensagens sem entender a figura do Espírito Santo, nós vamos ler algumas coisas na Bíblia e a gente vai falar: não dá para fazer isso. Não consigo praticar isso. Então a figura do Espírito Santo, ela é vital
para que a gente entenda e que a gente espere com clareza o retorno de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele aponta para esse modelo. Então a primeira coisa que eu queria falar é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vamos repetir lá? O Espírito Santo é uma pessoa. Agora vamos fazer uma perguntinha para vocês. O que define alguém ser uma pessoa? Pensa aí. O que define alguém ser uma pessoa? Um ser humano? Como é que é, pai? Legal. Ele fala. Mas o papagaio também fala. Os animais também têm sangue. Consciência. Mente, melhor dizendo. Legal. Pensa mais um pouquinho. Eu não quero ir direto para esse ponto. Uma pessoa, um ser humano. Que está vivo. Melhor. Então, o Gustavo falou, ele pensa, ele tem uma mente. Tem desejos, tem sentimentos. Deseja coisas. Deseja, sei lá, um chocolatinho, que nem eu queria. Deseja algo. A gente falou todos os 3 pontos aqui, galera. De acordo com todos os tipos de viés que você quiser, filosófico, jurídico, existe 3 tripézinho para definir alguém como pessoa. Primeiro, pede esse tripé, é vontade. O ser humano tem vontade. Vontades. Até aí os animais também têm. Eles têm fome, sede, querem fazer xixi, querem carinho, dependendo do animal. Ou querem te matar, dependendo do animal. Vontades. Eles têm, a pessoa tem pensamento. Aí já muda um pouco de alguns animais. Tem uns que são mais inteligentes, mas já muda de alguns. E por último, tem sentimentos. Aí a segunda pergunta que eu deixo é: será que o Espírito Santo, ele tem essas características? Ou será que ele é só, não sei, uma energia, alguma coisa? Será que ele tem vontade dentro dele? Será que ele pensa? Será que ele sente? Vamos ver na palavra. Mateus, capítulo 4. Eu vou sempre abrir um texto e eu vou dar um outro para vocês, porque nós não temos muito tempo para abrir todos os textos. Mateus 4. Vamos entender aqui. Vamos falar primeiro sobre vontade. Mateus, capítulo 4, apenas o verso 1 diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso é uma vontade. O Espírito Santo pegou Jesus Cristo e levou para o deserto para ser tentado. Ele podia não fazer isso. Sei lá, podia Jesus chegar assim, falar: eu quero ir para lá. O Espírito Santo falar: não. Como em Atos capítulo 16, verso 6, anota aí que eu não vou ter tempo de abrir, vai acontecer o contrário. Paulo vai estar numa viagem missionária com seus irmãos, pregando o evangelho. Ele quer ir para um lugar. E aí, Lucas, que escreve a Atos, fala assim: e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem vontades. Até aí, beleza, legal. Mas será que ele tem pensamentos? Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, vou ler também uma outra versão aqui para ficar um pouco mais fácil. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. 1 Coríntios 2, a partir do verso 9, vai dizer assim. Espera vocês acharem. Vamos falar sobre pensamentos. 1 Coríntios 2, verso 9 diz assim: Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Cara, eu amo esse texto, ele já foi usado para muitas coisas, do tipo: a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, porque o texto diz que não, só Deus sabe. Mas aí tem o verso 10, tipo:
acho que a galera não leu o verso 10, que diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Não tem segredo. Se a gente estudar a palavra, a gente sabe o que vai acontecer, que é o que a gente está fazendo. Não tem segredo. Tem uma revelação, um segredo. Não tem segredo. O Espírito Santo é quem revela. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Não tem. Continua. A parte B do verso 10. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Para examinar, eu preciso ter uma mente. Eu preciso ter raciocínio. Examinar essa garrafa aqui. Pô, ela é vermelha, tem uns negócios aqui, escrito Tupperware. Se eu entender essa língua, eu vou entender o que significa Tupperware. Sei lá, ela tem água dentro, água é H2O. Começa a ir profundo. Raciocínio. Verso 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito, letra minúscula então, que está nele, é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito, com letra maiúscula, conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Para fechar, 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Para ensinar alguém a fazer algo, eu preciso ter um raciocínio. Por exemplo, se eu quiser ensinar a um de vocês a tocar violão, eu preciso saber tocar violão. Para saber tocar violão, eu preciso raciocinar, pensar, abrir, procurar aulas no YouTube, um professor. Eu preciso ter raciocínio. Então o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem pensamento, ele pensa, tem pensamentos. Agora, não acabou o tripé, tem o pé 3, sentimentos. Vamos ler Efésios 4 agora, rapidinho, vai lá comigo. Efésios capítulo 4, depois eu vou dar um outro texto para você ler em casa. Efésios 4, a partir do verso 30. Pergunta é, será que o Espírito Santo tem sentimentos? A gente cantou aqui, né? Sempre me abraça. Vamos ver. Essa é a verdade. Efésios 4, verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Só fica triste quem tem sentimento. Tristeza é um sentimento. Quando alguém, sei lá, pô, é grosso com você e tal, você fica de cara. Depois disso pode acontecer duas coisas. Você só fica de cara e vai embora, ou você fica com raiva. Aí já é outro sentimento também. Então o Espírito Santo, ele se entristece. Tem todo um contexto aqui dessa parte do capítulo 4, coisas que entristecem o Espírito Santo. Eu vou citar uma só. Mentira. Mentira. Principalmente dentro da igreja aqui, nós somos irmãos. Entristece muito o Espírito Santo. Demais. Se eu minto, você fala assim, amo a Bianca, mas na verdade eu não amo aqui dentro, estou mentindo. Isso é verdade, amor. Eu realmente amo você. Mas isso entristece muito o Espírito Santo. Só um exemplo. E tem um outro que esse é bem comum, que é Gálatas 5, 22. Tem o fruto do Espírito, a gente vai falar lá no final da palavra sobre isso. Mas o fruto do Espírito, não é que eles são sentimentos, mas os sentimentos vão estar junto do fruto. Amar é uma decisão, mas duas coisas podem acontecer. Eu posso decidir amar a Bianca quando ela está incrível, vou dar o exemplo da Bianca, ou eu posso decidir amá-la quando ela é grossa comigo, por exemplo. As duas são decisão. Só que nessas duas decisões que eu acabei de falar aqui, uma delas eu vou estar, sei lá, apaixonado, e na outra eu vou estar chateado. São o quê? Sentimentos. Só que o fruto, ele não é um sentimento, mas os sentimentos estão conectados com o fruto do Espírito. Seja o amor, seja a paz, seja a alegria, a paciência. Estão conectados. Então, aqui a gente, esse mini TCC aqui do Espírito Santo, a gente definiu. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Só que só isso? Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele faz parte da Trindade. Isso é vital de a gente entender. Em Atos capítulo 5, aí não vou
abrir agora, porque nosso tempo está voando. Mas anota aí, Atos 5, do verso 1 até o 4. Lá vai dizer que o Espírito Santo ele é Deus. A história de Ananias e Safira. Não sei se vocês conhecem essa história. Um casal que tentou enganar a Deus, não a igreja. Tentou enganar a Deus. Estava todo mundo no começo da igreja lá, doando para que a igreja pudesse crescer. Fazendo doações, vendiam algumas propriedades que eles tinham, doavam à igreja, para que a igreja pudesse alavancar, pudesse crescer também financeiramente. E aí esse casal tentou dar uma burlada lá. Falar assim, vamos falar que a gente vendeu e a gente fica com uma parte. O Espírito Santo revela isso para Pedro, que era um dos apóstolos, e Pedro fala, olha, você não está enganando a nós, você está enganando o Espírito Santo de Deus. E aí eles morrem dentro da igreja. Doideira. Então o Espírito Santo, ele é Deus. E se ele é Deus, para a gente fechar aqui esse ponto, eu devo amá-lo, como eu amo Jesus, como eu amo a Deus Pai, eu devo obedecê-lo, eu devo adorá-lo, que acho que é umas coisas que eu menos vejo hoje. São músicas que falam do Espírito Santo. Está diminuindo isso. A gente precisa voltar a cantar sobre isso. Agora que a gente entendeu que ele é uma pessoa, o Espírito Santo em João, agora vamos abrir lá, capítulo 16. Vamos entender agora aqui que o Espírito Santo faz. Ele é uma pessoa, ele é Deus, legal. E o que ele faz? Tem muita coisa, hoje não vai dar tempo da gente exaurir tudo. Mas uma das coisas que ele faz em nós é nos convencer. Ele nos convence de coisas que a gente vai ver aqui. João 16, verso 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, aqui Jesus está falando, né, para os seus discípulos, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador, que é Paracletos no original, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aí, tá bom. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz essas três coisinhas aqui. Ele nos convence, tá, do pecado. Isso é muito importante, como acontece com qualquer ser humano. Porque se o Espírito Santo não chegar até o teu coração e dizer, olha, você precisa de Jesus, eu não posso vir aqui e fazer a melhor palavra do mundo, não ia te convencer, não vou conseguir. Você vai até falar, cara, você está certo, olha, é isso aí, mas eu não quero. E ele vai embora. Agora, se o Espírito Santo de Deus assim o fizer, ele convence se a gente tiver o coração aberto, dos nossos pecados, ou do pecado, de o quanto nós estamos errados, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós não temos nada de bom dentro de nós. Independente se a gente falar, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, isso é impossível. Se você não faz exteriormente, dentro de você, somente pensamentos, você provavelmente faz. Ele também convence a gente da justiça. Que justiça? A obra que Cristo fez na cruz. Porque se ele chegar só a falar, você é um pecador, a gente vai ficar caído, meu Deus, me ajuda. Então ele fala, olha, existe uma justiça, alguém que justificou você, tornou você justo, independente dos seus pecados. Foi Jesus na cruz. Como a gente ouve o Evangelho, ele nos convence disso. E por fim, que é o tema aqui do que a gente está estudando, convence do juízo. Acontece o seguinte: você ouviu, você creu, mas você abandonou, você será julgado por Cristo Jesus, pelos seus pecados. Porque os pecados, a gente resume em quebra de 2 mandamentos. Quando eu não amo a Deus, qualquer tipo de pecado vai refletir nisso. Ou então, quando eu não amo o próximo. E ambos são passíveis de julgamento. Aqui na terra, alguns desses pecados já são crime, por exemplo. Matar, roubar, furtar. Mas mentir não é um crime, por exemplo. Mas para o Espírito Santo, isso o entristece. Isso é um pecado. O adultério não é um crime. Mas lá atrás era tipo um crime.
Mas isso entristece demais o Espírito Santo, porque ele é justo. Ele tem os atributos de Deus. Isso não vou conseguir falar sobre isso hoje, mas ele é justo. Terceiro ponto que eu queria falar com vocês sobre o Espírito Santo. Agora em Efésios capítulo 1. Hoje a gente vai voar na Bíblia. Efésios 1. Voar nas asas do Espírito. Vamos voar na Bíblia aqui. E eu vou dar alguns outros textos que não vai dar pra gente ler hoje, mas você anota aí depois. Efésios 1, verso 13. Tranquilo até aqui, galera? Deu para entender um pouquinho sobre o Espírito Santo? Tem mais? Tranquilo? Efésios 1, verso 13. O Espírito Santo, ele também confirma o retorno de Cristo. Aqui que eu queria chegar, porque é ele que confirma isso dentro de nós. Em Efésios 1,13 diz assim, vou ler na versão transformadora, nova versão transformadora. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Algumas palavrinhas importantes aqui desses versos para a gente estudar agora. O selo na Bíblia representava propriedade. Na verdade, na vida também aqui não se faz muito mais isso. Mas, exemplo, tinha um rei lá e tinha um reinado, e ele queria comunicar alguma coisa para um outro reinado, sei lá, vou atacar ou quero paz. Então ele escrevia e tinha um selo com um anel assim. O que isso significava? Que ele tinha escrito aquilo, que aquelas palavras eram propriedade daquele rei. Ele estava confirmando aquilo ali. Ó, essa carta é minha, hein? Fui eu mesmo que escrevi para o outro reinado, para outra pessoa. Então o selo representa propriedade. O Espírito Santo, ele é o selo que confirma, através da minha fé, eu preciso obviamente crer nisso, que eu sou de Jesus, como diz a musiquinha do irmão Lázaro. É o Espírito Santo que confirma isso. Não existe tipo assim, nossa, abriu os céus aqui e apareceu um anjo, tipo aquele meme do bilhetinho, você é um filho. Não, é o Espírito Santo dentro de você, dentro do seu espírito. Ele vai confirmar isso, como um selo. A gente canta isso também, né? Como um selo no meu coração. Como um selo, é isso que o Espírito Santo representa. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 14 até o 16, anota aí, vai explicar melhor isso daí. Eu tenho que ir para frente. Romanos 8, versículo 14 até o verso 16. E tem outra palavra aqui, que na minha versão diz garantia, aqui nesses versos de Efésios 1, mas talvez a sua diz penhor. Alguma diz penhor? A sua, né, que é bem old, do Roberto. Penhor. Tá? Penhor, eu quero falar sobre isso porque eu estudei sobre isso na faculdade. Preciso usar para alguma coisa. Penhor, quando você não tem dinheiro para pagar alguma coisa que você deve e alguém processa você. Eu não tenho dinheiro. Ah, tô bem. Não, não tá. Vão até a sua casa, vão penhorar seu notebook, sua TV, seu sofá. Só não vão penhorar coisas que você precisa para viver, vamos dizer assim. Mas começa a penhorar para ver se cumpre o valor daquela sua dívida. Penhor é uma garantia. Ou seja, você não pode pagar, então dá aqui essa garrafa como garantia que você não pode pagar. Então, dá aqui para mim. É uma garantia. Então o Espírito Santo, ele é a garantia que Jesus retornará. Ele é a garantia disso. É ele que vai tocar no meu e seu coração para que a gente creia nisso. Então se a gente busca a presença do Espírito Santo dentro de nós, algumas coisas começam a se modificar, como nossos pensamentos sobre o futuro, sobre a vida. Tipo, que será de mim? Não vai dar certo isso na minha vida. Agora se eu vou para o Espírito Santo, não, pera, mas o Espírito Santo, ele está comigo. E Cristo vai voltar. Então até lá, ele está comigo. Então tudo vai dar certo no meu caminho. Eu só preciso segui-lo, só preciso ouvi-lo, só preciso estar com ele. Ele tem vontades, ele vai mudar as suas vontades. Coisas do tipo, antes você juntava um dinheirão, isso não é errado, para comprar um carro. Cara, isso não está errado, beleza, show de bola. Isso é honesto, você não está roubando um carro tipo GTA. Muito legal você trabalhar e comprar o carro. Mas se você está com o Espírito Santo, quando você comprar esse carro, você vai pensar assim, pô mano, quem que não tem carro? Eu vou levar para a igreja.
A pessoa não vai dar gasolina. Não, mas o Espírito Santo, ele me direciona, porque esse carro é dele, na verdade. Então eu vou dar carona para vocês. Eu vou ajudar vocês a ir para a igreja, eu vou voltar ou para algum lugar. É diferente de alguém que só junta o dinheiro, o carro é dele e não vou dar carona para ninguém, não. Não vou dar. Mas se ela está, dou um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas se ela está perto, conectada com o Espírito Santo, as suas vontades começam a modificar, começam a mudar. Em Romanos, capítulo 8, também, verso 23 ao verso 28, tá, esse eu vou abrir, vamos lá. Porque senão, alguma parte aqui a gente não vai conseguir entender. Romanos 8, Romanos 8, verso 23. Vou ler também na NVT aqui. Diz assim: e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. O que é isso aqui, essa doideira aqui? Bem simples, tá? Quando Cristo vier, meu corpo será regenerado, como eu falei a última vez. Então, isso aqui vai acabar. Não vou mais ser míope. Se eu pregar assim, não sei nem quem está aí atrás. O pai sempre fala do cabelo, o cabelo vai voltar. As rugas vão embora. Doenças que a gente tem, doenças fisiológicas, tipo gastrite, por mais que às vezes a gente é culpado de comer muito salgadinho, mas gastrite, não sei, doenças emocionais, ansiedade, depressão, que às vezes a gente luta a vida toda, acabou. Isso vai acabar. E o mais top, acabou o pecado. Acabou coisas que eu faço, pequei, cara, errei de novo. Acabou. Isso vai acabar. É isso que o texto está dizendo. Continua aí, 24. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. 28 para fechar. E sabemos, texto famoso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Precisamos permitir a liderança do Espírito. Aqui a gente vai mais profundo. Uau, ele é Deus, legal. Mas espera aí, ele tem uma vida para você. Ele tem um caminho para mim e para você. Não é só, Espírito, legal, vamos adorá-lo. Não, ele quer guiar o seu dia a dia. Fora daqui, quando você chegar na sua casa e surgir um BO, você vai tentar raciocinar? Ou você vai, antes de... Pera, Espírito Santo, e aí? O que você acha? O que eu faço? Obviamente, nem sempre ele vai, tipo, que você fosse um bebê, te ajudar em tudo. Óbvio que não. Tem coisas que você tem que ir lá e fazer, mas uma coisa que é, cara, surgiu um BO enorme na minha casa. Antes de mais nada, para aí, aqui dentro. Espírito Santo, e aí? O que eu devo fazer? Pensa, reflete, o que essa palavra diz? Espírito Santo, me ajuda. Começa a pedir a ajuda dele. É isso que esse texto aqui está falando. O Espírito precisa começar a liderar nossas vidas para que assim todas as coisas cooperem de forma menos dolorosa em nossas vidas. Por que eu digo menos dolorosa? Porque a vontade de Deus vai se cumprir. A famosa frase, ou por amor ou pela dor. Eu quero sempre optar pelo caminho menos doloroso possível. Já não basta a vida, quero sempre optar por obedecer a Deus, porque eu sei que vai ser menos doloroso se eu seguir a sua voz. E aqui eu finalizo o último ponto da mensagem de hoje, é que o Espírito Santo, ele nos capacita para sermos testemunhas, ou sermos aqueles que são parecidos com Jesus. Ele que vai nos capacitar para isso. Conforme a gente se relaciona com o Espírito Santo, isso é muito importante, gente. A gente sempre canta sobre Jesus, vamos continuar cantando sobre Ele. Cantamos sobre Deus Pai e o plano eterno, que é o projeto de Deus Pai.
Só que aqui na terra, quem está conosco é o Espírito Santo. Tem uma parada que vai acontecer, e acontece muito no YouTube, gente falando assim, Jesus está reinando já. Beleza, quer acreditar nisso? Acredita, irmão, estamos juntos, vamos caminhar juntos. Mas isso não faz o menor sentido à luz da palavra. Porque quando ele vier, primeiro, todo olho verá. Não sei você, mas eu até agora não vi. Talvez eu estava dormindo, estava no banho, e eu não vi Jesus voltar. Mas a Bíblia fala que todo olho verá. Então eu vou ficar com o que a palavra diz. Todo olho verá. Se não aconteceu, não aconteceu. Então Cristo não está reinando em plenitude. Porque quando ele chegar, irmão, acabou essa zona aí que está... Desculpa essa palavra, está gravando, né? Acabou essa coisa ruim. Não consegui pensar na palavra. Na política, na educação, na saúde, na economia. Acabou. Isso vai acabar quando Cristo vier. As coisas vão mudar bastante quando ele vier. A gente vai governar de uma forma diferente. Então, hoje, quem está aqui conosco é o Espírito Santo. É ele que a gente se relaciona. A gente ora em nome de Jesus. A gente pede ao Pai pelo Espírito Santo. Vou repetir. Oramos em nome de Jesus. Pedimos ao Pai pelo Espírito Santo. Pega essa frase aí, Gi. Pega essa frase aí. Nós oramos em nome de Jesus. Pedimos ao Pai pelo Espírito Santo. Pegou, né? Acho que é bem que anotou aí. A nossa escriba. Atos, capítulo 1. Vamos lá, entender isso. Atos 1. Só uma coisinha, peraí, já falo. Por que testemunhas, tá? Tem um motivo disso. Por que testemunhas? Quando eu era mais novinho, assim, e a gente é de outra denominação, falava muito assim, o bom testemunho do crente, o bom testemunho. Eu ficava, que testemunho, o bom testemunho. Ser testemunha da obra de Cristo. Ele me chamou para isso também. Chamou para sermos seus filhos, parecidos com Cristo, mas lá fora, aqui dentro também, mas lá fora, testemunhas do que ele fez, do que ele está fazendo hoje nas nossas vidas. Atos 1, eu abri na Bíblia errada aqui. Espera aí só um minutinho. Atos 1, verso 8. Palavras de Jesus para os seus discípulos, dizendo assim, para nós hoje também. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero falar um pouquinho, gente, dessa capacitação. Quantos aqui já fizeram um cursinho para trabalhar em algum lugar? Curso para trabalhar em algum lugar, um curso técnico para trabalhar em algum lugar? Perto, as gêmeas ali. Curso técnico. A gente faz lá para capacitação. A autoescola é uma capacitação. A gente aprende coisas. Acho que mais a gente fez, né? Autoescola é uma capacitação. Nossa convivência no louvor, uma capacitação, a pessoa poder entender o que está acontecendo ali durante o louvor. Assim também é com o Espírito Santo, não ia ser diferente. Ele também nos capacita para fazermos coisas para Ele. Aqui em Atos 1, verso 8, ele diz que a gente vai receber poder. Essa palavra poder, ou virtude, depende da versão, pode ser virtude a sua versão, ela tem um significado original que se chama dunamis. Famosão aí, né? Dunamis. Toda a galera conhece aí. Que significa força, capacidade, obra de poder miraculoso. É isso que o Espírito Santo faz conosco, nos capacita para algo com força, com capacidade e com poder miraculoso. O que é isso? Isso são os dons do Espírito. Os dons que nos dá são ferramentas. Então, se você vai trabalhar numa empresa pesada, você tem que usar uma bota. É uma ferramenta, uma bota que se cai um negócio no seu pé, não quebra o seu pé, por exemplo. Você tem que usar aquilo lá, uma ferramenta. Senão é perigoso acontecer algo com você. Você tem que usar aquilo lá. Naquilo que eu estudei em direito, Código Civil, a Constituição, Código Penal, são ferramentas. Eu preciso estar sempre com elas ali para abrir, para estudar, para ver.
E assim por diante, o bisturi do médico, ferramentas. Assim também, para a gente ser testemunha, temos ferramentas, que são do Espírito Santo, que são os dons. 1 Coríntios 12, sem anotar aí, eu não vou ter tempo de abrir. Lá vai ter alguns dons, que Paulo vai especificar lá. Palavra, sabedoria, conhecimento, falar em línguas, profecia. Não vou falar todos, senão vou esquecer um. Mas tem vários lá. 1 Coríntios 12. E os dons, que no geral significa carisma, a gente tem que entender uma coisa. Eles são de graça, isso é top, né? Não tem nada que a gente tem que fazer, a não ser colar no Espírito Santo. Espírito Santo, quero você. E aí ele pode vir derramar sobre nós dons, a nos capacitar. Olha que interessante. Os dons entregues pelo Espírito Santo a nós nos capacitam para o caminho que a gente nem sabe que a gente vai trilhar. Então, quando aconteceu comigo há 10 anos atrás, eu nem sabia que eu estaria aqui. Na verdade, a última coisa que eu queria é brincadeira. Não, brincadeira, Senhor. Vamos estar aqui. Mas, se não fosse por Ele me incumbir a estar aqui, eu preferia estar lá na bateria mesmo, tocando lá, gosto. Mas Ele me deu alguns dons para que assim pudesse acontecer. E Ele quer dar para todos vocês que estão aqui diferentes dons para servir em diferentes áreas, seja lá fora, seja aqui dentro. Então eles são de graça e podem ser pedidos também, tá? A gente pode pedir os dons também. Meu Deus, eu quero os dons, quero. Pode pedir, a gente vai orar hoje, podemos pedir isso para Ele. E temos exemplos do que eles servem. Atos capítulo 3, anota aí. Atos 3, vai ter Pedro e João lá. Eu gosto muito dessa história. Eles vão para o templo. E o mais interessante dessa história é que eles estavam num dia a dia. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui, vamos pegar alguém aqui. O Gui. Eu dou aula pro Gui de batera. Então é como se eu tivesse com o Gui, a gente fosse lá pro terminal e tivesse lá um aleijado. Tá aleijado. E eu vou com ele pro terminal, ele vai pegar o busão e vai para casa. Só que no meio do caminho tem um aleijado. E aí esse aleijado pede dinheiro para nós. E aí, ao invés de eu falar dinheiro, eu super cheio do Espírito Santo, falo assim, não tenho dinheiro não, mano, mas levanta daí. Em nome de Jesus, levanta e anda. É isso que acontece. Eles estavam indo pro templo, e eles têm lá um aleijado paralítico, eu não lembro agora, e aí eles falam isso, e ele se levanta. Pedro fez isso pelo poder do Espírito Santo, que a gente pode falar que foi um dom ali de milagre, porque ele estava aleijado, não conseguia andar, ele conseguiu novamente andar. Atos 9, a partir do verso 32, anota aí também. Lá vai ter também Pedro curando um paralítico, e também vai ter ressurreição de Tábita, uma menina. Isso é um milagre, e isso é poder do Espírito Santo. Para que tudo isso? Isso aqui era para Pedro falar, eu tenho o Espírito Santo? Não, isso era para servir de testemunho, para que as pessoas crescem em Deus. É para isso que servem os dons. Não é para me aparecer, como infelizmente aconteceu muito há décadas atrás aqui no Brasil e em muitos países, de homens fazendo coisas doidas. E é interessante que o Espírito Santo ele não pega de volta, é um presente. Tipo assim, não é um emprestado. Empresta aí um dom, Deus. Não, tá aqui, é seu isso aqui, ó. Eu posso infelizmente fazer algumas coisas ruins, para não falar outra palavra, com os dons. Eu posso errar com eles também. Isso acontece. Por quê? Como num curso técnico, quando eu estou aprendendo a ser capacitado para trabalhar em algum lugar, até a faculdade é uma grande capacitação, eu vou acabar errando, tirando notas baixas, pode acontecer. Assim também, com os dons. Eu preciso sempre voltar, estar perto do Espírito Santo e entender a sua direção em relação àqueles dons. Mas eu não podia finalizar sem falar do fruto. Do fruto. Em Gálatas capítulo 5, agora vamos lá. Vai dar, antes das 9 eu vou conseguir. Vai dar. Gálatas 9. Opa, não, Gálatas 5. É que eu pensei em 9 horas. 6 horas, 11 minutos, os ônibus. 6 de ônibus. Gálatas 5. Foi tipo 6 de ônibus. Nem tem Gálatas 9, meu Deus. Gente, vamos falar sobre o fruto. Vou guardar o celular. Gálatas 5:16. Gálatas 5, verso 16.
antes da gente entrar, vamos entender uma coisa aqui. Os dons, eles acontecem externamente. Geralmente, fora. O falar em línguas é para fora. Curas, você cura outra pessoa, por exemplo. Enfim, tudo para fora. Agora, o fruto é aqui dentro. E por isso que o fruto ele é mais profundo, galera, do que os dons. A gente vai buscar ambos. Mas o fruto, ele é profundo. Ele é trabalhoso, porque ele muda nós mesmos. Lembra lá no começo? Nós nascemos de um jeito. E quando eu conheço a Cristo, eu falo, eu quero Jesus, eu quero você. Quero você na minha vida, vamos lá. Aí o Espírito Santo bate a porta. Então deixa eu entrar aí, nos seus cômodos, para modificar a sua ira, as suas ambições, como a gente vai ler aqui, as suas tristezas, seus temores, seus traumas. Deixa eu entrar aí. Conforme a gente vai deixando, porque não é fácil, a gente vai abrindo aos pouquinhos as fechaduras, né? Hoje uma fechadura foi aberta, o Espírito Santo não conseguiu entrar, mas foi aberta. Amanhã a gente abre mais uma. Vamos aprendendo. O fruto dele vai crescer em nós, o seu caráter vai sendo produzido em nós. Gálatas 5:1-16 diz assim, Paulo falando, eu afirmo, andem pelo Espírito, e nunca satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. A carne são nossos desejos, tá, galera? Que são contra o que o Senhor pensa. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Aí o 19 vai dizer, as obras da carne, elas são evidentes. E foca nessa palavra obras, tá? A saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, não vou conseguir explicar cada uma delas, mas eu vou falar. Inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, quanto às quais vos previno, como já preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui, galera, que a gente for esmiuçar, é qualquer obra que a gente faz. Escuta o que eu vou falar. Qualquer obra que a gente faz, se não for guiada pelo Espírito Santo, vai estar dentro desse contexto aqui. Qualquer uma, até comprar um carro. Porque se você não pede a direção do Espírito Santo, vai ser uma ambição egoísta. Então, obras da carne. Obra é tudo aquilo que eu pratico na minha força. Eu quero aquela casa. Eu quero essa pessoa. Eu quero esse ministério. Eu quero. E daí, depois eu vejo Deus. Isso é uma ambição egoísta. Agora você fala, Espírito Santo, o que você quer? Aí muda. Dói. Se ele falar, não vou te dar o carro não. Pega esse dinheiro e usa para outra coisa. Ah, nossa, eu queria tanto. Não, essa pessoa não vai ficar com você não. Para de pensar nela e busca a mim. Não, sei lá. Isso pode acontecer, como o Espírito Santo começa a guiar. E aí ele começa a mudar o nosso caráter. A gente fica mais amoroso, fica mais em paz, fica mais alegre, fica mais paciente, mais manso, domínio próprio. Não vai, tenha mais domínio próprio. Vai mudar. E aí essas obras aqui começam a desaparecer em nossa vida. E aí, verso 22, como eu falei lá, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E o verso 24 e 25 diz assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com suas paixões e desejos. Eu olho muito para isso aqui, eu imagino isso. Uma cruz assim, e eu não preciso mais estar nela, porque Cristo pagou por mim. Mas os meus desejos, finge que isso aqui é meus desejos, eu coloco lá. Por exemplo, quero viajar com a Bianca no final do ano. É seu, Senhor. Faz o que quiser com isso. Pode morrer lá, ou pode ressuscitar. E aí essa viagem vai dar super certo. Agora se eu faço assim, não, eu vou trabalhar, vou dar um jeito e eu vou conseguir, vai dar ruim. Bem ruim. Mas se eu vou lá, entrego, isso pode ressuscitar, vai ser uma viagem incrível. Ou não. E aí tudo bem. Porque eu fiz o que a Bíblia me pediu. Eu fiz o que o Espírito Santo me pediu para fazer. Para a gente fechar, Atos capítulo 4.
Atos capítulo 4. Atos 4, verso 1. Diz assim. Aqui, essa treta vai acontecer aqui depois da história que eu falei lá em Atos 3, tá? Pedro e João estavam lá, curaram o aleijado fica maluco, eu fui curado e tal. Aí Pedro faz um discurso, evangeliza a galera lá. E aí eles são presos, olha que legal. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição entre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. É isso. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, que foi a cura, né? E pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, nem a gente cantou hoje, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora vai para o verso 12 aí comigo. Não, 12 não, lemos 12. Verso 18. Diz assim o verso 18, de capítulo 4 mesmo. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui a gente tem um exemplo de tudo aquilo que a gente falou. Pedro e João sendo testemunhas. Então aconteceu uma parada que eles foram presos, aí chegaram para eles, perguntaram: ué, por que vocês estão falando isso? Eles falam a verdade, e no final, beleza, vamos soltar eles, mas eles têm que parar de pregar o evangelho. Parem. Aí eles vão falar assim: olha, não podemos fazer isso, porque nós vamos obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de anunciar às pessoas que estão ao nosso redor aquilo que nós vimos. Eles estavam com Jesus, eles viram Jesus, e aquilo que nós ouvimos. Isso é ser testemunho. Então, às vezes pode vir essa dúvida sobre nós: como é que eu posso ser uma testemunha para Jesus? Será que eu tenho que fazer um post no Instagram? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? O que eu tenho que fazer para ser uma testemunha de Jesus? Aqui tem o verso final, aqui o verso 20 do capítulo 4 de Atos. Muito simples. Eu devo anunciar o que eu vi. E o que eu ouvi? O que eu vi? Cara, estava no culto, aconteceu isso. Nossa, estava em casa e aconteceu isso. Olha, eu vi um amigo meu da igreja que falou isso. Olha, o Vini falou que foi batizado no Espírito Santo lá atrás e falou isso. É isso. Para quem? Para quem não conhece a Cristo. No colégio, faculdade. Você é cristão? Sim, e aconteceu isso aqui comigo. Ou aconteceu isso com um amigo meu lá da igreja, aconteceu isso. Isso é ser testemunha. Só que para ser testemunha, duas coisas são necessárias: que você tenha o dom do Espírito Santo. Tem que falar em línguas. Não. É um presente que Ele vai te dar, que vai te dar a servir onde você está inserido. Mas principalmente o fruto. Por quê? A grande possibilidade é que a escola, a faculdade, onde você está, se você falar do amor de Deus, alguém não vai gostar.
Alguém não vai gostar muito disso. E se você não tiver o fruto do Espírito, o amor, a paz, a paciência, você vai acabar surtando com essa pessoa, onde você estiver. Então nós precisamos buscar sempre a direção do Espírito Santo, como essa pessoa da Trindade, como aquele que nos convence nossos erros, pecados, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz. Nós precisamos buscar isso. Então pode ficar de pé aí, galera, onde você está. Quero orar com você essa noite. Pedir que você feche seus olhos. Puder apagar as luzes, por favor, diminuir essas aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Pai precioso, aqui com a sua palavra. E agora, Espírito Santo, meu amigo, peço que venha sobre nós neste momento, nesse tempo. Nós aprendemos muito sobre Ti, mas a teoria sem a prática não serve. Então agora nós precisamos de Ti, Espírito Santo, neste momento. Que venhas e faça a sua obra sobre nós. Venha e faça a sua obra sobre nós, Senhor. Venha e toque em cada coração. Eu oro para que o Teu Espírito possa tocar em cada mente neste momento. E tocando em cada mente, Pai. Toca nossos pensamentos, toca o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu queria orar nessa noite, bem simples na verdade, por você que deseja conhecer mais o Espírito Santo, você quer mais o Espírito Santo, é só isso. Se você responder essa pergunta com sim, então vem aqui à frente, o Espírito Santo, ele quer se apresentar a você. Lance-se aos braços do Senhor e diga a Ele, eu quero me entregar a Ti. Então, se você quer conhecer mais o Espírito Santo, conhecer mais quem Ele é, entender que Ele é uma pessoa, entender os planos dEle para você, seus pensamentos, suas vontades. Hoje é a oportunidade que Ele te dá para que você venha e se entregue a Ele essa noite. Também, se você nunca entregou sua vida para Jesus, também está aberto aqui à frente, esse espaço aqui. Você pode vir até aqui e nós vamos orar por você nesse sentido. Em nome de Jesus. Essa palavra falou do teu coração. Vem aqui à frente. Ó Espírito Santo, precisamos de Ti. Venha sobre nós. Te peço, venha Espírito Santo sobre nós essa noite.